Fala galera do Wakanda, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. E agora nós vamos ver aqui, né? Vamos aprender como é que você inicia o projeto, como é que você cria as histórias, as tarefas, os épicos, as iniciativas e por aí vai, beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Então o que é que acontece? No último vídeo, se você não viu, dá uma procurada lá no vídeo, a gente veio mostrando como é que você criava a conta gratuita e chegava até esse ponto aqui. Agora a gente vai partir para a parte de fato montar o backlog. Cliquei aqui nesse painel lateral que tem um backlog. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer é organizar o nosso backlog por épico. Então eu venho aqui e peço para adicionar esse painel do épico. Vou fechando a maioria desses painéis que vão aparecendo e vou vir aqui e vou começar a criar um épico aqui. Então, no caso desse projeto, é um projeto que a gente vai chamar de Wakanda Bank, né? Ou melhor, a empresa é Wakanda Bank e o projeto é Cartão Wakanda. Então, a ideia é criar épicos que estejam alinhados a esse domínio de negócio de cartão, beleza? Então, o primeiro, óbvio, é o cartão de crédito propriamente dito. Num time real, normalmente alguém de produto vai fazer esse trabalho, não é o trabalho do programador, tá trabalhando e fazendo esses épicos aqui. O programador, dependendo de algum lugar, o pessoal ainda pede o programador para escrever uma história ou outra, mas é a exceção. Na maioria das vezes você só vai fazer no nível de tarefa técnica, beleza? É importante que para você também fazer esse vídeo aqui, você tenha esse background da mentoria explicando o que que é o Scrum, o que que é cada item do Scrum, como que as cerimônias funcionam e por aí vai, beleza? A gente está nesse nível de épico aqui ainda. Deixa eu voltar para cá para compartilhar a tela com vocês. Então, criei aqui o domínio. Outra parada interessante é o seguinte: normalmente a gente cria os épicos baseados nos nossos agregados de negócio do DDD. Para quem não manja muito de DDD, recomendo estudar bastante. Nós temos lá aquela playlist do Axima Cole, cara sensacional. Quem não viu, vai lá, tenta entender o que que é um agregado de negócio, beleza? Então, agora que eu criei esses 3 domínios, que é o cartão de crédito, o cliente lojista, isso aí vai vai avançando depois. No caso de um tem a gente está fazendo meio a mão livre aqui. No caso de um processo de gestão de produto, de construção de produto, você tem ferramentas para que você crie um mapa de histórias de usuário. Tem uma ferramenta chamada Mapas de História de Usuário, na qual você faz lá um brainstorm com o time, um discovery com o time, para que você crie essas histórias. Agora eu só estou fazendo aqui da minha cabeça aqui um fluxo que faz sentido a gente colocar aqui, beleza? Então, primeira história, vou criar essa história em cliente, que é cadastrar cliente, que inclusive eu vou escrevendo e depois você vai ver que eu vou editando o nome das histórias, beleza? Tô pensando aqui mais ou menos qual é a próxima. Vamos lá. Então, o primeiro passo do cliente é o cliente se cadastrar, né? Só que para o cliente se cadastrar, você tem outras histórias eh, que são histórias filhas dessa história que é um pouco maior. Então, depois que o cliente meio que se cadastrou lá no outro épico, eu venho aqui e faço o cliente solicitar cartão. Você viu que para editar, o que que eu fiz? Eu cliquei na história e quando eu clico na história, ele abre esse painel lateral exibindo a história para poder você editar. E aí, vou acelerar um pouquinho mais, eu vou
incluindo as outras histórias que tem. Então busca limite para aprovação, acelerar mais ainda aqui pra gente calcula limite de aprovação disponível, ou seja, você vai pensar em um fluxo que seja um fluxo por isso que para você poder aplicar isso aqui, é importante que você seja especialista de negócio. Por quê? Porque você vai imaginar o passo a passo desse fluxo. Tem umas histórias que são não funcionais, que são histórias mais background, mais por debaixo dos panos, que com o tempo, com a experiência, você vai pegando a manha. Mas nesse momento, bora focar no fluxo de negócio que tá visível, assim, diga de passagem, que você, como especialista de negócio, vai conseguir ver. Então, nessa parte aqui de realizar uma transação, eu criei ali um épico ali transação, e eu criei a realiza transação na máquina física. E para essa história poder finalizar, o que que eu fiz? Eu incluí, vou dar até uma pausa aqui, eu incluí outras 2 histórias que não são que são histórias mais que são histórias que compõem a história de cima, que é o cliente efetua a transação na máquina física. E eu fui nessa história que o cliente efetua a transação na máquina física e meio que, bloqueei ela pra ao ponto que ela só pode ser concluída a partir que as 2 outras histórias sejam concluídas. E aqui eu vou começar a escrever a história propriamente dita, beleza? Então, ó, eu como cliente quero efetuar a transação na máquina física, então o ponto da história de usuário, você vai dizer o porquê, o quem e o que você quer fazer. Então, deixa eu concluir aqui de escrever, porque aqui eu estava meio que pensando. Opa. Então, ó, para comprar sem a necessidade de utilizar cédulas, eu como cliente quero efetuar uma transação em uma máquina física com segurança. Por enquanto tá uma bosta, eu não sou especialista de negócio de cartão, mas com a experiência de produto a gente já vai meio que visualizando como é um fluxo que a gente usa muito. Eu resolvi utilizar esse aqui que é um fluxo bem genérico, mas que seria importante ter um especialista de negócio para fazer isso aqui de fato da melhor maneira. Lembrando que a gente não entrou na parte técnica ainda da parada, para você ver que é muito, muito importante você pensar no negócio primeiro. Pensando no desenvolvimento de software, o desenvolvimento de software ele é meio para alguma coisa. Ou seja, você utiliza o desenvolvimento de software para construir uma solução que vai resolver o problema de alguém e vai ajudar a vida de alguém, dando produtividade para a vida de alguém, ou seja, fazendo com que a pessoa gere mais resultado com menos esforço. Então, eh, vamos e no código, como eu sempre falo, você tem que refletir isso no código. Então a sua regra de negócio tem que estar em um espaço que o código ele vai dizer somente sobre regra de negócio, não sobre a parte técnica da parada e principalmente a parte do como que você vai fazer isso tecnicamente, ela tem que estar desacoplada, ela tem que estar separada, beleza? Eu sei que é bem abstrato, mas é importante você começar a pensar nisso. Então, acho que aqui conclui o vídeo, é isso aí. Espero que tenha ajudado você a entender como é que você vai criar as histórias. Se tiver alguma dúvida, manda para mim ou aqui no comentário, ou se não, quem já estiver fazendo parte aí das turmas de mentorias do Wakanda, chama a gente lá no grupo e por aí vai. É nóis e vamos para cima.